Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez a uma aula do nosso canal Prof. Danimati. E nessa aula vamos resolver uma lista de exercícios que contém 20 exercícios de poliedros. Vamos para o primeiro. Se um poliedro convexo possui 20 faces e 12 vértices, então o número de arestas desse poliedro será. Muito bem. Ele disse poliedro convexo, então eu posso utilizar a relação de Euler. Muito bem, o que ela diz? V mais F é igual a A mais 2. Vamos substituir as informações dadas. Ele disse que são 20 faces, ou então F é igual a 20 e 12 vértices. Então V é igual a 12. 12 mais 20 é igual a A mais 2. 32 é igual a A mais 2. Conclusão, A é igual a 30. Então o poliedro possui 30 arestas, alternativa D. Combinado? Vamos para o próximo. O poliedro convexo, quando disse convexo, já sabemos que poderemos usar a relação de Euler. Ilustrado abaixo, tem 32 faces, sendo 20 faces triangulares e 12 faces pentagonais. Quantos são os seus vértices? Bom, primeiro passo, vamos pensar o seguinte: qual é o número de lados dos polígonos? Se são 20 faces triangulares e 12 faces pentagonais, eu posso dizer que a quantidade total de lados será 20 vezes 3, onde 3 é o do triângulo, e 12 vezes 5, onde 5 é do pentágono. Total, 120 lados. Sabemos que dois lados juntos formarão uma aresta. Então, o número de arestas é a metade do número de lados. Conclusão, temos 60 arestas. Temos 60 arestas, relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Posso usar a relação de Euler porque o poliedro é convexo. Então, vértice mais 32 faces é igual a 60 arestas mais 2. Então, o total de vértices é 30. O que ele perguntou eram quantos vértices, então sabemos que são 30 vértices. Vamos para o próximo. Um geólogo encontrou numa de suas explorações um cristal de rocha no formato de um poliedro, que satisfaz a relação de Euler, de 60 faces triangulares. Ele quer saber o número de vértices do cristal. Vamos começar então. Eu tenho, então, 60 vezes 3 lados, porque são triângulos, 180 lados. Para calcular as arestas, divide a quantidade de lados por 2 e encontraremos, então, 90 arestas. Agora eu uso a relação de Euler, V mais F igual a A mais 2. Vértice mais 60 faces é igual a 90 arestas mais 2, quantidade total de vértices, 32. Alternativa letra D. Combinado? Vamos para o próximo. Um poliedro convexo é formado por 80 faces triangulares e 12 pentagonais. O número de vértices do poliedro é... Vamos começar. O número de lados dos polígonos, como é que eu calculo? Se são 80 triângulos e 12 pentágonos, 80 vezes 3 mais 12 vezes 5, 300 lados. Para calcular esta, sabemos que é a metade do número de lados. 300 dividido por 2, eu terei 150 arestas. Agora eu vou usar a relação de Euler, V mais F igual a A mais 2. Bom, eu tenho 92 faces, 150 arestas. Substituindo, encontraremos 60 vértices. A alternativa B, 60 vértices. Vamos para o próximo. Considere um cubo com arestas medindo 3x. De cada vértice desse cubo, retira-se um tetraedro, cortando-se suas arestas pelos pontos que distam x desse vértice. Obtém-se assim o poliedro mostrado na figura abaixo. O número de vértices e o número de arestas desse poliedro são, respectivamente, iguais a... Primeiro passo, vamos calcular o número de lados dos polígonos. Eu tenho 6 octógonos e tenho 8 triângulos. Então, a quantidade de lados, 72, certo? Mas só que eu tenho que descobrir as arestas, que é a metade do número de lados. Conclusão, eu tenho 36 arestas. Se eu tenho 36 arestas, eu posso usar a relação de Euler, que é V mais F é igual a A mais 2, onde eu tenho 14 faces. Como é que eu descobri as 14 faces? Eu tenho 6 faces que são faces octogonais e 8 faces que são faces triangulares. Então, 8 mais 6, 14. Então, V mais F igual a V mais 14 é igual a 36 mais 2, V igual a 24, certo? Então, nós temos 24 vértices e 36 arestas. A alternativa que eu vou marcar, letra D. Perfeito? Vamos para o próximo. Sabe-se que um poliedro convexo de 8 faces e que o número de vértices é maior que 6 e menor que 14. Então, o número A de arestas é tal que...
Vamos lá. Relação de Euler. V mais F é igual a mais 2. Observe que ele disse que nós temos aí 8 faces, certo? Se nós temos 8 faces, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 8 do lado direito, subtraindo aquele 2, então eu descubro que a quantidade de vértices será a aresta menos 6. Combinado? Ele disse ali em cima que a quantidade de vértices é menor que 14 e é maior que 6. Substituindo aquele vértice como sendo A menos 6, temos então que A menos 6 é menor que 14, mas é maior do que 6. Passa o menos 6 para ambos os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então eu tenho 12 é menor do que A e é menor do que 20. Observe que eu tenho mais de 12 arestas e menos de 20 arestas. A alternativa correta é a letra D, porque observe que a letra D fala que A é maior ou igual a 13. O primeiro número natural maior do que 12 é 13, e o menor número natural, que é o maior natural menor que 20, é 19. Então a alternativa D é a solução deste problema. Vamos para o próximo. Calcule o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares de um poliedro com 20 arestas e 10 vértices. Primeiro passo, se ele tem 20 arestas, eu sei que a quantidade total de lados de polígonos é 40. Ele disse aí que os polígonos ou são triangulares ou são quadrangulares. Então eu vou chamar de M a quantidade de polígonos triangulares e N a quantidade de polígonos, né, quadrangulares. Então eu tenho que 3M mais 4N é igual a 40 lados, porque cada triângulo tem 3 lados e cada quadrilátero tem 4 lados. Mas qual é o total de faces? Não são... Olha só, eu tenho aí, marquei que são faces triangulares e quadrangulares. Mas qual é o total de faces que a gente tem que descobrir? Vamos usar a relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Então, para descobrir o total de faces, eu vou substituir o vértice e a aresta e descubro que eu tenho 12 faces. Então, M mais N, que é a quantidade de faces triangulares, somada com a quantidade de face quadrangular, tem que dar 12. Eu tenho, então, que M é igual a 12 menos N, né? Eu troquei de lado esse N. E agora eu vou substituir naquela outra equação que estava em vermelho. Eu vou substituir no lugar do M e eu vou colocar 12 menos N. Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho 36 menos 3N mais 4N igual a 40. Então, descubro que eu tenho N igual a 4. Observe que N são as faces quadrangulares. Então, eu tenho 4 faces quadrangulares. E, automaticamente, eu terei 12 menos 4, eu terei 8 faces triangulares. Perfeito isso? Vamos para o próximo. Suponha que um determinado poliedro convexo tenha 8 faces, sendo que cada face pode ser um triângulo, um quadrilátero ou um pentágono. Muito bem, ele deu uma dica para usar a relação de Euler, né? Bom, letra A. Sabendo que o poliedro em questão tem 8 vértices, determine o número de arestas. Bom, para resolver a letra A, usaremos a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Então, 8 mais 8, que ele diz que são 8 faces, é igual, e são 8 vértices, é igual a A mais 2. Então, eu tenho 14 arestas para a letra A. Combinado? Vamos ver agora a letra B. Sabendo também que há apenas uma face pentagonal neste poliedro, determine o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares deste poliedro. Muito bem. Eu sei que cada face triangular tem 3 lados. Cada face quadrangular tem 4 lados. Então, 3M, onde M são as faces triangulares e N são as faces quadrangulares, somada com 5 lados de pentágono, tem que dar 28 lados. Por que 28? Porque se eu tenho 14 arestas, o total de lados tem que ser o dobro, né? Lembre-se que lado está relacionado a polígono, combinado? Então, eu acabei de descobrir que 3M mais 4N mais 5 é igual a 28. Mas ele também disse que só temos 3 tipos de face. Ou serão faces triangulares, ou quadrangulares, ou uma pentagonal. Essa uma pentagonal está aqui representada pelo número 1. Total de faces, 8. Bom, eu tenho 2 equações. Eu vou substituir esse M na equação de cima. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 vezes 7 menos N, concorda? Porque o M, eu isolei o N aqui, certo? Então, fica 3 vezes 7 menos N, fazendo a multiplicação cruzada. 21 menos 3N mais 4N igual a 23. N igual a 2. Mas o N significa o quê? A quantidade de faces quadrangulares. Então, eu tenho 2 faces quadrangulares. E como é que eu descubro quantas faces triangulares eu tenho? Substituindo aqui, certo? Onde eu estou marcando de verde. 7 menos 2... dá 5. Então, eu tenho 5 faces triangulares e tenho 2 faces quadrangulares. Perfeito isso? Vamos para o próximo. Num poliedro convexo, 4 faces são quadriláteros e os outros são triângulos.
O número de arestas é o dobro do número de faces triangulares. Quantas são as faces? Muito bem, vamos então montar este exercício. Primeiro passo, eu tenho 4 vezes 4, porque se eu tenho 4 faces quadrangulares e cada face quadrangular tem 4 lados, então eu tenho 4 vezes 4 lados. Como triângulos têm 3 lados e eu não sei quantos triângulos são, eu vou representar a quantidade de triângulos por n. Então eu tenho 16 mais 3n lados. Mas as arestas são a metade do número de lados. Mas ele disse que a aresta é o dobro, né? Aqui está dizendo, é o dobro do número de faces triangulares, que eu chamei de n. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho que 16 mais 3n, que era essa expressão aqui, tem que ser igual a 2n, de acordo com o texto, certo? Que ele diz que o número de arestas é o dobro do número de faces triangulares. Multiplicando aí, cruzado, esse 2 com esse 2n, eu encontrarei que n é igual a 16. Então, se n é igual a 16, eu tenho 16 faces triangulares. Combinado? Com mais 4 faces, que são de quadriláteros, então o total de faces nesse exercício é 20. Perfeito isso? Vamos para o próximo. Calcule o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares de um poliedro com 24 arestas e 12 vértices. Muito bem. Vamos lá, então. Primeira coisa, a relação de Euler. V mais F é igual a mais 2. Então, eu tenho 12 vértices mais F igual a 24 arestas mais 2. Eu tenho, então, 14 faces. Se eu tenho 14 faces, quando eu somar as faces que são triangulares com as faces que são quadrangulares, eu terei que ter a quantidade 14, que são 14 faces. E a quantidade de lados tem que ser 48, por quê? Porque ele disse que são 24 arestas. E cada face triangular tem 3 lados e cada face quadrangular tem 4 lados. Muito bem, então eu tenho uma equação. Eu vou substituir o m por 14 menos n, que eu isolei o m, e aí eu substituo na equação de cima e eu vou encontrar que n é igual a 6. Se n é igual a 6, significa que são 6 faces quadrangulares e automaticamente serão 8 faces triangulares. Perfeito? Vamos para o próximo. Calcule a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo que possui 30 arestas e cujas faces são todas pentagonais. Muito bem. Se são 30 arestas, automaticamente são 60 lados. Se todas as faces são pentagonais, cada pentágono tem 5 lados, eu vou dividir 60 por 5 e acabo descobrindo que eu tenho 12 pentágonos, ou seja, eu tenho 12 faces. Usando a relação de Euler, V mais F igual a mais 2, V mais 12 é igual a 30 mais 2, conclusão, eu tenho 20 vértices. E ele quer saber qual é a soma dos ângulos das faces. Eu tenho uma relação que é a soma dos ângulos internos das faces, de todas as faces, é V menos 2, V é vértice, vezes 360. Se você quiser saber, eu tenho um vídeo, clicando aqui em cima, eu tenho um vídeo que demonstra essa fórmula, combinado? Bom, SI então vai ser igual a 20 menos 2 vezes 360, então eu tenho que a soma dos ângulos internos será 6.480 graus, combinado? Vamos para o próximo. Eu tenho uma outra maneira de pensar. Se eu tenho 12 faces e cada uma delas é um pentágono e eu sei que a soma dos ângulos do pentágono é 540 graus, eu posso chegar também à mesma conclusão, 6.480 graus. Seria um caminho alternativo para não usar essa fórmula que está aí, beleza? Mas se não souber essa fórmula, por favor, clique no vídeo lá em cima onde eu demonstro ela. Um poliedro convexo possui 4 faces triangulares e 8 faces pentagonais. Sobre ele, afirma-se que o número de arestas excede o número de vértices em 10 unidades. Bom, tem itens. Vamos pensar como fazer isso. Primeiro passo, eu tenho 4 faces triangulares. Então, 4 vezes 3 e tenho 8 pentagonais, 8 vezes 5. Quantidade de lados, eu terei 52. Então, quantidade de arestas, metade, 26. Agora, eu tenho faces 4 de uma, 8 da outra. Tenho 12 faces. Relação de Euler para descobrir os vértices. V mais F igual a A mais 2, eu tenho 16 vértices. Com essas informações, agora, eu só preciso saber a soma dos ângulos. A soma dos ângulos é V menos 2 vezes 360. Como V vale 16, eu substituo e encontro que a soma dos ângulos internos é 5.040. O que nos mostra que a única alternativa correta é a alternativa D, certo? O número de arestas excede o número de vértices em 10, e a soma dos ângulos das faces é igual a 56 retos. Para quem não sabe, reto é 90 graus, então seria 56 vezes 90, que vai dar 5.040 graus. Vamos para o próximo.
A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo é 5.760 graus, e as faces são apenas triângulos e heptágonos. O número de faces heptagonais, sabendo-se que há um total de 28 arestas, é... Muito bem. Primeiro passo. Se ele disse o ângulo é 5.760, eu vou usar a fórmula para descobrir quantos vértices eu tenho. Eu passo aquele 360 dividindo, dá 16. Conclusão, tenho 18 vértices. Tenho 18 vértices e tenho 28 arestas, relação de Euler, V mais F igual a mais 2, tenho 12 faces. Se eu tenho 12 faces, agora eu vou montar. Olha só, eu tenho faces triangulares e faces heptagonais. Cada face triangular tem 3 lados e cada face heptagonal tem 7 lados. Total de lados, o dobro do número de arestas. Como eu tenho 28 arestas, tenho 56 lados. A soma das faces tem que ser 12, porque eu encontrei que F é igual a 12. Conclusão, substituindo, eu vou encontrar que eu tenho n igual a 5. Mas o que é n? É o número de faces heptagonais, certo? E ele queria saber exatamente isso. E eu vou marcar, então, a alternativa, certo? Alternativa faces heptagonais. Alternativa C. Eu marquei a alternativa D, que são faces triangulares. Está equivocado. É a alternativa C. Faça o ajuste. Combinado? Vamos para o próximo. Calcule a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo que possui 12 arestas e cujas faces são todas triangulares. Como começo isso? 12 arestas, multiplica por 2 para saber quantos lados são. Se eu tenho 24 lados e são todos triangulares, eu tenho 8 triângulos, porque cada triângulo tem 3 lados. Se eu tenho 8 triângulos, eu sei que a soma dos ângulos das faces será 8 vezes 180. Por quê? Porque um triângulo possui como soma de seus ângulos internos 180 graus. Então, o exercício encerra multiplicando 8 vezes 180, que vai dar 1.440 graus. Não precisei usar a fórmula nesse caso, porque eu pude fazer utilizando outra alternativa. Vamos para o próximo. Um poliedro convexo é formado por faces quadrangulares e 4 faces triangulares. A soma dos ângulos de todas as faces é igual a 12 retos, ou seja, 12 vezes 90 graus. Ele quer saber quantas arestas nós temos. Primeiro passo, a soma dos ângulos internos das faces, de todas as faces do poliedro, é SI igual a V menos 2 vezes 360. Como ele disse que são 12 retos, então eu tenho 12 vezes 90, certo? E eu vou encontrar 1080, divide por 360, vai dar 3. Então eu tenho 5 vértices. Se eu tenho 5 vértices, eu tenho o quê? Olha só, ele disse que são 4 triângulos, né? 4 triângulos, eu tenho 4 vezes 180 graus, eu tenho 720 graus somente dos triângulos. Somente dos triângulos. Como ele disse que a soma de todos é 1080, eu vou subtrair e encontro 360. Olha, um quadrilátero, um apenas, tem 360 graus. Então, na verdade, ele está dizendo que eu tenho apenas um quadrilátero. Se eu tenho apenas um quadrilátero e tenho 4 triângulos, eu tenho no total 5 faces. Eu tenho 5 faces, tenho 5 vértices, eu posso usar a relação de Euler e descubro que eu tenho 8 arestas. E aí vou lá, marco a alternativa A. Combinado? Vamos para o próximo. Um poliedro convexo de 15 arestas tem somente faces quadrangulares e pentagonais. Quantas faces tem de cada tipo se a soma dos ângulos das faces é 32 ângulos retos? Então, tenho lá, a soma dos ângulos da face é aquela fórmula V menos 2 vezes 360, substitui por 32 retos, faz a multiplicação, divide por 360, vai dar 8, conclusão, tenho 10 vértices. Relação de Euler, V mais F igual a mais 2, ele diz que são 15 arestas, então 10 mais F igual a 15 mais 2, eu tenho 7 faces. Sabendo que eu tenho 7 faces, agora eu vou montar. Eu tenho 4M, que são as faces quadrangulares, ou seja, 4M lados, e 5N são 5N lados de faces pentagonais. Como tem 15 arestas, tem 30 lados. E se eu somar as faces, tem que dar 7. Substituindo, eu vou colocar no lugar do M 7 menos N. Vou multiplicar cruzado, vou multiplicar chuveirinho, perdão. 28 menos 4N, então eu tenho que N igual a 2. Se eu tenho que N igual a 2, significa que eu tenho 2 faces pentagonais. Como é que eu descubro agora as faces quadrangulares? Substituo o N igual a 2, onde eu estou marcando a seta. Então eu tenho, 5 faces quadrangulares. Perfeito? Complete o quadro a seguir. Ele quer que a gente coloque quantas arestas tem um tetraedro, quantos vértices. Vou primeiro calcular as arestas. Como é que calcula a aresta? Eu multiplico tetraedro, 4 faces, todas triangulares, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6.
Hexaedro, 6 vezes 4, porque as faces são quadrangulares, dividido por 2, 12. Octaedro regular, 8 faces vezes 3, porque são faces triangulares, né? Dividido por 2, 12. Dodecaedro, 12 vezes 5, porque as faces são pentagonais, dividido por 2, 30. Tá lá. Icosaedro, 20 faces vezes 3, porque são triangulares, dividido por 2, 30. Agora vamos para os vértices. Tetraedro, 4 vezes 3, porque as faces são 4, né? São triangulares, e os ângulos são triédricos. Então eu vou dividir por 3, vou encontrar 4. Depois o hexaedro, 6 vezes 4 dividido por 3, porque os ângulos são triédricos. A divisão por 3 é por isso. Depois o octaedro, são ângulos tetaédricos, por isso que eu vou dividir por 4. Depois o dodecaedro, são ângulos triédricos, então eu vou dividir por 3. E o icosaedro são ângulos pentaédricos, e por esse motivo eu vou dividir por 5. Tudo bem? Vamos para o 18º exercício. Calcule a soma dos ângulos das faces de um tetraedro, 4 vezes 180, porque são 4 triângulos. Hexaedro, 6 vezes 360, porque são 6 quadriláteros. Octaedro, 8 vezes 180, porque são 8 triângulos. Dodecaedro, 12 vezes 540, porque são 12 pentágonos. E icosaedro, 20 vezes 180, porque são 20 triângulos. Perfeito? Se a soma dos ângulos das faces de um poliedro regular é 1440 graus, então o número de arestas do poliedro usa a fórmula SI, SI vai ser 1440, passa o 360 dividindo, então eu vou encontrar V menos 2 igual a 4, então eu tenho 6 vértices. Se eu tenho 6 vértices, certo? Eu vou fazer agora o cálculo seguinte, olha só, 1440 graus dividido por 180 é uma hipótese que eu estou usando de todas as faces serem triangulares, porque se ele é um poliedro regular, ou todas são triangulares, ou todas são quadrangulares, ou todas são pentagonais. Eu vou tentar primeiro calcular se todas são triângulos, e não há outra hipótese, porque se todas fossem quadrangulares, eu teria que dividir por 360, que daria 4, e não é possível fechar um poliedro com 4 quadrados. Então, realmente, são 8 triângulos. É um octaedro. Se é um octaedro, tem 8 faces. Então, relação de Euler, V mais F igual a mais 2. 6 mais 8 igual a mais 2. Então, eu tenho que... Está errado isso aí, né? A igual a 12, não F, né? Aqui, ó. Corrija, por favor. A igual a 12, são 12 arestas. Alternativa A. Perfeito? E vamos para o último exercício. Qual é o poliedro regular que tem 12 vértices e 30 arestas? Para encerrar, relação de Euler, V mais F igual a mais 2. 12 mais F igual a 30 mais 2, F igual a 20. Se tem 20 faces, só pode ser o icosaedro. Muito bem? Desejo a você sucesso na sua prova, realização e lembre-se, aprenda matemática em qualquer lugar. Boa sorte e sucesso!